Saudações a todos, eu sou Babakai de Odé e hoje estou aqui mais uma vez no estúdio do meu querido amigo Raul Ferreira Neto, RFN Audiovisual. Sigam nas redes sociais, se você quer gravar também seus conteúdos, sigam eles aqui, entrem em contato, façam os seus orçamentos, né? Um lugar maravilhoso aqui na Faria Lima. E hoje, mais uma vez aqui, junto de vocês, não poderia deixar de novamente agradecer a essa audiência maravilhosa, né? Essa repercussão tão boa que tá dando, né? Momento assim, tão bom, né? De agradecimento, momento de renovação. Estamos entrando agora aqui na primavera, né? E para quem é de Candomblé sabe que a gente, não diretamente, né? Mas nós comemoramos alguns solstícios, né? Tanto de inverno quanto de verão. Existem algumas questões internas que é importante serem notadas, né? As transições das luas, né? E baseando-se nisso, hoje eu queria falar com vocês sobre essa miscigenação religiosa que nós temos no nosso país, né? Eu sou candomblessista, sou de uma tradição na Govodum, na Goebá. Só que a gente tem que falar de candomblé, sabe, gente? Tirar essa briga étnica, sabe? Porque tá uma coisa tão chata, de verdade, falando assim bem abertamente, uma coisa muito chata, no sentido de falta de compreensão e falta de coletividade da nossa religiosidade. Por que eu tô falando isso? Então, hoje eu queria falar sobre a introdução do candomblé no Brasil e as religiões afro-brasileiras que aqui nelas estão também, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. No Brasil, quando os negros vieram para cá, para o Brasil, trazendo a cultura africana, trazendo a religiosidade africana, os deuses africanos, e cá foram forçados a serem categoricamente foram feitos obrigatórios eles serem católicos, né, praticarem a fé católica. Ali se adentrou o sincretismo dentro dos quilombos, dentro das senzalas. E nesse Brasil, que é uma miscigenação mundial, global, de várias raças, etnias, crenças e credos, a gente tem que entender que o candomblé foi uma das religiões que resistiu a todo esse massacre cultural, toda essa importunação religiosa, esse vilipêndio cultural, étnico, racial. O candomblé, ele foi uma religião que persistiu através de muita fé, muito ebó, muita magia, muito aô, muito segredo. E hoje eu vou usar o meu canal aqui para fazer um apelo a todos os candomblecistas. A todos os candomblecistas. É até importante frisar isso para vocês. Nós que somos de candomblé, nós que somos do axé, nós que somos do saravá, nós que somos do aboru-aboiê, nós que somos de qualquer tradição afro-brasileira, chegou a hora de nos unirmos de uma vez por todas. Não importa se sua tradição fala macuyu, colofé, motumbai, benoi, saminarro, aminaqueto, seja lá o que for, gente. Chegou a hora de nós nos unirmos definitivamente. O candomblé, ele engloba tudo isso. O candomblé, ele engloba tudo isso. Não podemos mais segregar. Se você é babalorixá, e alorixá, você foi para a África, fez fundamento africano, você quis entrar na quimbanda, você quis entrar na jurema, você era da umbanda e você tem um terreiro de candomblé, você não precisa segregar. Dentro da sua casa, você pode fazer aquilo que você quiser. Entenda bem, casa de candomblé, ela é a magia em si. Você não precisa segregar os seus irmãos, os seus pares, porque agora eu faço assim, porque eu aprendi isso, porque eu faço assado, porque assim era errado. A gente tem que parar de brigar entre os nossos e começar a nos unirmos entre os nossos.
Se a sua casa faz assim, muito bem, parabéns, legal, tá dando certo para você? Parabéns. Mas a casa do vizinho é uma casa tradicional de 50 anos, de 30 anos, de 40 anos, que nesses longos anos ele sempre fez assim e para ele deu certo. Então a gente precisa a todo momento se unir e respeitar o axé do outro. Respeitar a hierarquia, o preceito, a tradição do outro. Porque se na casa dele faz assim e dá certo, desde que ele não deturpe a imagem do candomblé, tá tudo bem. Ele não precisa vir em rede social e expor fundamento, que é uma coisa também muito banalizada, gente. Não exponham o sagrado. A todo custo eu imploro para vocês, você que é de axé, não exponha o seu sagrado. Ninguém quer ver quantos bichos você deu no seu orô. Ninguém é obrigado a ver quantos pavão, fazão, né, boi, cabrito, bode foram nas suas obrigações. Isso é uma coisa que já está muito ultrapassada. Resguardem o axé de vocês. Mostrem o candomblé. Mostrem a sala. Mostrem o orixá, se permitir. Porque tem muita casa de candomblé que também não permite. E também eu acho certo. Vai mostrar o orixá, mostra o rum do orixá bonitinho. Não fica ali na sala segurando o celular. Você está perdendo a sua essência espiritual. Eu vejo hoje a pessoa, em vez de estar dançando com o santo, tá gravando o santo. Hoje, vamos resgatar aquela coisa antiga. A gente está esquecendo do essencial e partindo pro primordial hoje, que é roupa bonita, é fio de conta de peso, sapato de luxo, nada contra, todo mundo tem que prosperar. Mas nós estamos esquecendo da principal essência do candomblé, que é a união, o ajô. Aquela mão que ajuda, aquela mão que estende para poder fazer algo em prol dos nossos irmãos. Antigamente, e eu digo isso, sempre torno a dizer, palavras que eu ouvia de pessoas antigas, que conviveu com pessoas mais antigas ainda, enfim, é essa hierarquia. Antigamente, se uma pessoa fosse bater um candomblé naquela cidade, naquele município, todo mundo daquele bairro ia para aquele candomblé. Se fulano de tal ia bater candomblé, mudava para casa de Maria, todo mundo ia para casa de Maria. Se João ia bater, todo mundo ia para casa de João. Se José ia bater, todo mundo ia para casa de José. Independente da nação, Queto, Angola, Jeje, Nagô, Efon. Então a gente não pode, gente. A gente não pode mais segregar. A gente não pode mais tirar aquela essência que nós temos que ter, principalmente. A gente vê os pentecostais se unindo, independente da tradição que eles são. Se eles são assembleia, se eles são neopentecostais, se eles são pentecostais, se eles são congregação, se eles são adventista, sétimo dia, enfim, church, essas novas religiões, novas pentecostais. Eles estão se modernizando e eles continuam unidos. E não é errado a gente se modernizar. A gente que é de candomblé, a gente pode se modernizar sim. O que a gente não pode fazer é perder os nossos princípios e os nossos costumes. Porque hoje eu sou uma pessoa da nova geração. Obviamente, eu sou uma pessoa nova. Mas eu aprendi com os meus mais velhos e tem como eu reformular o jeito de eu falar para as pessoas entenderem que os antigos não sabiam falar. O que eu não posso chegar aqui é espalhar e deflagrar o meu sagrado sem eu preservá-lo. Contar os segredos, juramentos que a gente faz. Modernizei a forma de eu levar o candomblé, que são através dessas lentes que vocês estão me vendo, mas não perdi a essência. Porque eu não posto na minha rede social os orô que tem lá em casa, as obrigações que tem lá em casa, os ebós que tem lá em casa, porque toda semana tem ebó, tem bori, tem obrigação, e nem por isso eu posto. Até porque tem certas divindades lá em casa que nem querem que eu faça isso. Isso para mim é preservar o axé. Mostre pro público o que orixá faz na nossa vida. Uma viagem bonita que você fez, fala assim, ó, orixá me permitiu eu ir para esse lugar, assim, assim, assado. Tô indo visitar fulano, orixá me permitiu ter boas amizades. Orixá me traz bons presentes, bons caminhos, bons trabalhos. Estou indo viajar a trabalho, isso através de orixá.
Sou iniciado no orixá? Também não sou. Eu sou abiã, tá tudo bem. Eu sou de Jeje, eu sou de Queto, eu sou de Efon, eu sou do Candomblé. A gente é de Candomblé. Quem é de Candomblé não pode fazer distinção de nação. Não pode fazer distinção de nação. Ah, porque fulano que pegou o Rungebe do Jeje e trouxe pro Angola de uma certa tradição e trouxe pro Queto. Não importa, gente. Todos nós temos o sopro da vida e o sopro da morte. Todo mundo, quando a gente morrer, todo mundo vai para o mesmo lugar. Precisamos parar de segregar. Ah, porque o povo Fon lá na África brigou com o povo da Romé e aí tem rincha. A gente precisa parar com isso. Nós somos de Candomblé. E o Candomblé ele engloba tudo isso. Precisamos nos unir definitivamente. Porque senão a coisa vai ficar muito feia daqui para frente. Essa falta de união tá levando à segregação. A segregação vai levar à autoindependência individual de cada um. Se essas pessoas que se titulam autoindependentes forem sábias, tudo bem. Mas não é o que a gente está vendo por aí afora. As redes sociais estão mostrando aí pra gente que estão tomando um outro rumo. Ritualísticas sérias que aconteceram agora ultimamente. Rituais fúnebres que estão sendo vilipendiados por atitudes assim totalmente incultas de certas pessoas. Gente, aonde a gente vai parar? O Candomblé é uma religião hierárquica. Só que a educação ela vem de berço. Se você não teve berço de educação na sua casa de pai e mãe, o Candomblé ele te ensina. Porque o Candomblé antigamente ele ensinava muito bem a você ter respeito. Os ogãs, quando botava a criança, o menino, que era apontado como ogã desde criança, e ficava no meio dos ogãs, você podia ter certeza que os ogãs antigamente ensinavam as crianças a ter educação. Aonde tem amor, tem rigor. E se não era na palavra, era no Agdavi. Então, o Candomblé antigamente meio que está perdendo essa formalização de pessoas, essa formalização de caráter, essa formalização de estrutura. O sacerdote tem uma certa obrigação de instruir o ser humano. Ah, mas é porque eu não posso dar pitaco na vida dos meus filhos. De fato, do portão para fora você não pode dar. Mas do portão para dentro, você pode dar sim. Até porque o que o filho de santo é dentro da casa de Candomblé, o filho de santo é fora da casa de Candomblé. Você é aquilo que você fala, você é aquilo que você se porta, você é aquilo que você veste, você é aquilo que você demonstra ser uma função. O sacerdote, a sacerdotisa tem que estar esperto com os filhos da casa e observar como eles fazem as funções. Como que ele tempera uma comida por orixá? Como que se lava um banheiro? Como se aria uma panela numa casa de Candomblé? Um sacerdote, ele observa a vida de uma pessoa através disso. Através do pé de dança da pessoa, o Pai de Santo sabe como aquela pessoa é. E eu tô falando, gente, coisa que os antigos falavam, coisa que a gente tem que praticar. A essência do Candomblé. A forma como a gente vai orientar as pessoas através da intuição que o orixá nos dá. Porque palavra do Pai de Santo é palavra do orixá. Nem todo pai de santo, mas sempre um pai ou mãe de santo. Porque orixá, essa era a regra que os antigos diziam, gente. Porque antigamente os pais de santos eles tinham vivência, eles tinham comunhão, não se trocavam o dia do sagrado pelo dia da bebida. Até porque dia da bebida muita gente nem bebe. Mas também tem algumas pessoas que bebem. Então o que eu quero dizer para vocês é ouvir essas essências que estão se perdendo. Fulano te chamou pro Candomblé, vá bonitinho, não vá na má intenção, não vá no ejó. Tome o seu banho de folha para visitar uma casa de Candomblé. Voltou da casa de Candomblé alheia, tome outro banho de folha. Aquele dia você tem que preservar. Não vá pra arruaça. Se tiver um ajozinho depois, faça o ajozinho na casa de Candomblé. Dali não vá pra rua. Dali não vá pro mundo. Porque quem vai te prejudicar é você. E a casa que abriu as portas para te receber. A casa tá de preceito. Então essas essências que são importantes pra gente. A gente tem que respeitar Ogã, Ekede, Ajoiê, Pejigã. Os cargos da casa de Candomblé são fundamentais para a estrutura da mesma.
Hoje em dia parece que a gente tem que vir aqui falar o óbvio para as pessoas, que antigamente não se precisava nem dizer, porque respeito se dava de graça e se recebia de graça. Então é muito triste a gente ver hoje, a gente tem que falar sobre respeito. Porque respeito era uma coisa que se tinha naturalmente. Quando não se tinha, se colocava, se impõe respeito. Através do olhar, através de uma falada que o pai de santo dava, a mãe de santo falava, a gente sabia o que ele estava querendo dizer. E eu não estou falando por temor, gente, estou falando por respeito, hierarquia. Hoje em dia ninguém mais respeita, e eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que a gente precisa respeitar pelo menos a tradição do candomblé. Aquilo que a gente vivia antigamente, os antigos viveram, o que eles lutaram arduamente para poder manter uma coisa que hoje a gente tem que continuar lutando. O povo novo do candomblé, eu digo novo, é dos 40 para baixo, dos 50 para baixo. É um povo novo do candomblé, porque gente mais antiga é os abás para cima. Dos abás para baixo são a gente nova, que ainda tem mais 30 anos pela frente para viver. Ainda tem mais futuro do que passado. Os abás, que já são mais velhos, já têm mais passado do que futuro. Eles já lutaram tudo que tinha que lutar e continuam lutando. Então o apelo que eu faço pra gente de candomblé, nós precisamos lutar para preservar a nossa tradição. Ser de axé é preservar a sua tradição. Preservar a sua postura. Ser de candomblé, você tem que dar exemplo na vida. Na rua, no trabalho, na família. Você tem que ser uma pessoa com uma lisura, uma libação de caráter fora do comum. Para quem olhar da sociedade e falar, nossa, aquele rapaz ali, ou aquela mulher ali, eles são de candomblé. Olha que bonito. Se formaram, fizeram faculdade, ou trabalharam, abriram seu empreendimento, está trabalhando sempre, de sol a sol. Trabalha com aquilo que você ama, mas seja honrado naquilo que você faz. Porque daqui a pouco, se você não está gostando do que você vê, você precisa mudar aquilo que você é. Orixá nos ensina isso. Se você não está gostando daquilo que você está vendo, mude quem você é. Assim você vai ver uma mudança efetiva na sua vida. Quer mudar o interno? Muda o externo. Quer mudar o externo? Muda o interno. É um reflexo. É um reflexo automático. E ser de candomblé é difícil. Já falei isso aqui uma vez e torno a repetir. Ser de candomblé é difícil, porque nós somos uma das poucas religiões que ainda mantemos tantos preceitos religiosos, dietas espirituais. E o candomblé, eu disse isso há uns 4, 5 anos atrás. Se o candomblé não se tornar uma religião, o epicentro das religiões no mundo, vai ser uma das. Porque é uma das únicas religiões que até hoje não modificou nada. Nós não temos Velho e Novo Testamento. Nós não mudamos algumas tradições. Nós não mudamos algumas práticas. Nós aderimos. É diferente. A cultura muçulmana na África é muito forte, muito latente. E se misturou muito com o povo iorubá, que se misturou muito com o povo brasileiro, quando veio para cá os primeiros babalaús a plantarem as casas de candomblé aqui, e logo em seguida continuaram vindo outros babalaús e outras yanifás, outras africanos e africanas. O problema é que hoje, com essa demasia de religiosidade africana, hoje em dia, todo mundo quer se aproveitar um pouco. Então a gente vê essa demasia de religiosidade na internet, e você que é de candomblé, você tem que se preservar. Você que é de candomblé, você tem que se preservar. Da mesma forma que tem religiões, pessoas ruins em religiões, na nossa também tem. Tem pessoas mau caráter. Tanto que é uma das coisas que Orumilá, o Deus, o Criador, só fala sobre isso pra gente. Qual é o nosso único mandamento dentro da nossa religião? Bom caráter. Não temos outra a não ser essa, bom caráter. Tendo bom caráter, a gente tem boa educação, bom caminho, bom procedimento, boa família, bom trabalho, boa casa de candomblé. Tendo seu bom caráter e alinhando ele todos os dias, se lapidando ali, ó, diariamente, porque lapidação é diária. O caráter tem que ser lapidado todo dia. Para que você tenha uma vida digna, você tem que lapidar o seu caráter.
Não adianta falar que, eu tenho caráter e pronto. Não. Você tem que lapidar ele dia após dia, para que o orixá te reconheça sempre. Quem tem que te reconhecer, entenda bem uma coisa. Dentro de uma casa de candomblé, quem tem que te reconhecer é o teu orixá. Não é fulano, ciclano, beltrano. Se você vai para uma casa de candomblé, vá pelo orixá. Porque fulano tá lá? Não. Vá pelo orixá. Entre com o coração limpo e saia com o coração mais limpo ainda. Vá para uma casa de candomblé sabendo aquilo que você quer. Vá com uma meta, com uma missão. Tem que ter traçar um destino para sua vida. Tem que perguntar para o sacerdote, o que eu estou fazendo aqui na terra? Qual que é o meu motivo? Se ele não souber dizer, pergunta ao teu santo. Pergunta às tuas divindades. Você tem que ter motivo pelo qual você está vivendo. Vai para uma casa de candomblé pelo sagrado. Se ajoelha, bota a cabeça no chão, toma o seu banho de folha. Acende as suas inãs, suas velas, passa os seus banhos, suas pipocas, seus ebós. Eu duvido que você não vai ter uma resposta do sagrado na tua vida. Quando uma pessoa está em comunhão ali, que você vê, o sacerdote ele reconhece o filho e a filha que está em comunhão. É impossível aquela pessoa não ter uma resposta. É impossível aquela pessoa não ter uma melhora na vida dela. Porque ela decidiu melhorar. Ela decidiu resolver a vida dela. Através de vergonha na cara, começa aí por tudo. Porque o que falta na vida de muita gente é vergonha na cara. Primeiro passo, tomar vergonha na cara, assumir o risco, assumir o erro, achar onde estão os seus defeitos, se prostrar diante do orixá e falar assim, orixá, eu sou isso, eu quero melhorar. O que eu posso fazer? Você pode ter certeza que a partir do momento que você reconhece onde você está errando e trabalha para melhorar aquilo que você quer, a sua vida melhora. Eu tenho uma filha de santo minha lá em casa, que ela mora em outra cidade, 4 horas de viagem, pois todo mês ela está na minha casa. De segunda-feira, que são as primeiras segundas-feiras do mês lá em casa, que são as funções que tem principais, né? Toda a primeira segunda do mês. Funções para os filhos, né? As demais está aberta sempre para os filhos de santo, mas é mais para atender os consulentes, boy, bori, essas coisas. Mas as principais funções são toda a primeira segunda do mês. Toda a primeira segunda do mês essa minha filha tá lá. Ela frequentava a casa de fulano, porque fazia uma coisa na casa de fulano, e fazia outro procedimento na casa de Beltrano. Ela foi jogar comigo, eu falei, para com isso. Mas e meus espíritos? Eu falei, se seu espírito tá te trazendo aqui, é porque eles sabem o que eles querem pra sua vida. Para com essa coisa de Oribivolt. Porque muita gente tem Oribivolt. Faz jurema com uma coisa, faz quimbanda com outra, faz infá com aquilo, faz candomblé com aquilo. O seu ori fica parecendo um para-raio de Orumilá, um para-raio da Aruanda ali, ó. Então para de você fazer uma coisa com outra. Senta e centraliza. Se você quer cuidar do teu espírito, porque é o carro-chefe da sua casa, senta com ele e conversa, acende uma vela ali para aquele espírito, barrufa no chão ali, ó. Pergunta para ele. Na calada da noite, no pingo da meia-noite, às 3 horas da manhã, acende uma vela, acende um cigarro, um charuto, um cachimbo, dá uma cachimbada no tempo, pergunta pro espírito o que ele quer. Para de ficar, porque o meu pai de santo, ele não é catimbozeiro, ele não é juremeiro, ele não é quimbandeiro, e eu sou louco pra conhecer a quimbanda. Vá conhecer, mas não vá se adentrar. Quer mexer numa casa de marimbondo, se nem marimbondo tem. Tem uma cantiga antiga que o pessoal fala, não mexe no mangagá, que marimbondo morde. Marimbondo morde, é verdade. Você vai mexer numa casa de mangagá, num vespeiro, que vai se voltar contra você. E não é porque é ruim isso, gente. Se você não tem um desenvolvimento nessa área, pra que você vai mexer com isso? Porque se fosse regra, todo mundo faria. Se fosse uma coisa se fosse um remédio que funcionasse para todo mundo tomaria. Vocês estão cansados de saber que as casas de candomblé antigamente, o espírito pegava a pessoa do nada. E ali começava o espírito a ensinar os fundamentos para a pessoa da casa. E ali era feito os fundamentos. Dali em diante tinha aquele espírito na casa daquela pessoa, que não tocava para espírito. Estou falando casa de candomblé. Pai Joãozinho da Gomé era um grande angoleiro, que seu pé da preta começou a pegar ele sozinho. Ele já tendo casa de candomblé, claro. E dali em diante começou a ter candomblé de caboclo, toré de caboclo. Foi uma fundamentação religiosa. Foi. Mas ele foi autossuficiente para instruir Pai João. E é isso que eu quero dizer para vocês.
Conheço uma grande Elorixá aqui em São Paulo, que era da Casa da Bahia, veio pra cá, novinha de santo, depois de anos de casa aberta, anos, muitos anos depois de casa aberta, ela recebeu um caboclo. Dali em diante, esse caboclo explicou como seria a casa dela quando tivesse fundamento de caboclo, e ali esse foi feito. Então, o que eu quero dizer para vocês? O espírito, se vocês eu faço um apelo para vocês, se vocês estão procurando por aí afora como cultuar o espírito, pergunta para ele como quer ser cultuado. Porque hoje em dia, no candomblé é assim. Como que cultua tal orixá? Não é o jogo que fala? Não é o próprio orixá que fala para a pessoa? Ou para o seu pai de santo? Você vai lá, né? Pá. Ó, teu santo quer ser cuidado assim, 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 assado. Não é isso? Pergunta pro seu espírito também. Como que ele quer ser cultuado? Para que você não tenha que mesclar outra mão de outra pessoa na sua cabeça, no seu corpo. Outro ebó que vai ter que fazer. A sua casa de candomblé, ela tem que dar conta de você. Mas você também tem que dar conta de você e se segurar também. Ah, porque eu tô sentindo um arrepio. Eu fui lá num toque de pombagira, eu recebi uma pombagira, que, né, o nome já tem tanto nome novo. Para com isso. Vocês estão caçando assunto que vocês não vão dar conta de cuidar. É um apelo que eu faço para vocês. Seja de candomblé, o que acontece na casa de candomblé não cabe a ninguém saber. Até porque não tem que sair dali também os fundamentos da casa de candomblé. Sejam eles quais forem. Cada casa tem seu rei e cada rei governa o seu castelo da forma que achar melhor. Desde que o seu súdito, os seus filhos, prosperem. Desde que a sua comunidade se erga. O rei tem a coroa e o mastro na mão, ou a rainha, para poder comandar o seu reinado. Mas o reinado tem que ser próspero. Porque um rei que não governa o seu castelo com maestria, esse rei ele tem que ser deposto. Tem que ser removido. Se até Xangô foi impeachmentado, né, com a palavra assim, né, pelos itãs que contam, se até Xangô sofreu impeachment, quiçá nós que somos seres humanos carnais. Então a gente tem que saber levar adiante as questões pelo mundo afora. Se você frequenta uma casa de candomblé que você não está gostando do que você está vendo, não fale mal, não critique, supere. Seja você superior àquela casa. Se você chegou numa casa, só tem fofoca, intriga, ladainha, brilho, bobó, primeiro que você é aquilo. Porque para você entrar, você tem que observar. Você não chega entrando, opa, entrei. Você chegou. Viu que tem fofoca, viu que tem intriga, viu que tem ejó, sai fora. Sai fora. Você é uma pessoa que trabalha, estuda, tem filho, família. Você primeiro que já não vai ter como participar 100% da função. Começa por aí. Aí você entra numa casa, só tem intriga, briga, fofoca. E eu tô falando são minorias, tá, gente? São minorias. Porque conviveu com pessoas, esquece. Tem que ter uma personalidade, uma psicologia fora do comum. Você viu que tá tendo tudo aquilo? Nem entra. Nem entra. Vai lá, se cuida e tal. Uma hora o orixá vai te mostrar o alguém. Eu conheço pessoas que estão indo lá em casa agora, que elas eram de um pai de santo muito famoso aqui em São Paulo, que esse pai de santo já faleceu há muitos anos. E essas pessoas têm mais de 40 anos de iniciado. E elas viram para mim e falaram, pai Caio, eu quero, quando o senhor tiver toque na sua casa, o senhor me chama, que eu queria muito estar do lado do senhor. Me vejo no meu pai de santo quando ele era vivo. Eu fico até envergonhado. Porque quem sou eu na fila do xirê? Né? Mas ao mesmo tempo me sinto orgulhoso. Porque toda aquela minha rigidez que eu tenho comigo mesmo, as pessoas elas estão observando. Porque todo mundo está te observando, gente. Bem ou mal, as pessoas elas estão te observando. É claro que 10 elogios, 10 benfeitorias, nenhum elogio. Um erro, tudo aquilo que você fez de bom acaba, isso é fato. Esse é o cargo, essa é a carga que o pai de santo carrega, a mãe de santo carrega. Eles fazem tudo lindo e maravilhoso. Todo mundo tá batendo pau, ó. Mas ninguém tá tecendo elogio. O pai e a mãe de santo deu um deslize, deu um errinho, pronto, não presta, já não serve mais, já não tá mais com nada. Então a gente tem que começar a parar e ver realmente o que vale a pena pra sua vida. Porque a casa de candomblé, gente, não é o seu esteio das suas mazelas. Você não tem que descarregar lá as suas frustrações, a sua cartilha do seu mundo. Você tem que seguir a cartilha da casa de candomblé para que a sua vida melhore.
E eu tô falando isso porque vamos parar de segregar e vamos unir. Ah, babá, conheço muita gente, muitos sacerdotes se adentraram no culto de Ifá. Perfeito. Tá ótimo, tá lindo. Não precisa mudar a bandeira da sua casa. Continua tocando o seu candomblé. Continua tocando o seu candomblé. A menos que você era de Umbanda e foi direto pro Ifá. Aí realmente você não tem ligação nenhuma com o candomblé. Aí você vai fazer os seus toques lá de Umbanda e, né, o culto Xexelabá lá do jeito que eles fazem, e sim, Orixá e Bilé. E tá tudo bem. Cada um na sua dinastia. Desde que não faça uma salada de fruta e, né, desconfigure uma tradição candomblecista. Mas então, gente, o que eu tô falando pra você? Seu espírito deu um ar de que queria ser cuidado diferente. Você foi e cuidou do seu espírito. Você não tem que ficar divulgando isso. O segredo é guardado às 7 chaves. O que mantém uma pessoa de pé é o segredo que ela carrega. E isso fora da religião. Já viu aquelas pessoas que guardam o segredo por anos? E quando elas resolvem contar, parece que aquelas pessoas vão à falência ou perdem a credibilidade. E é verdade. Tem certas coisas que não cabe o mundo saber o que você faz, o que você deixa de fazer. Ninguém está nem um pouco interessado. Aliás, os curiosos estão interessados para poder te difamar, para poder te distorcer a sua imagem e te levar contra você mesmo. Então, caso de candomblé é preceito, caso de candomblé é, é sigilo. O que acontece numa casa de candomblé fica numa casa de candomblé. Eu tô falando de coisa boa, viu, gente? Não tô aqui passando pano pra gente de mau caráter, não. Tô falando de quem é decente. Até porque eu ando com pessoas que querem coisas boas. Quando eu descubro que a pessoa desviou o caráter, eu me afasto dela. Também não sou obrigado. Eu não consigo saber o que as pessoas fazem 24 horas. Eu sou responsável pelo meu CPF e pelo CNPJ da minha instituição. O que elas fazem com o CPF delas e o CNPJ, se é que tem, da instituição delas, é um problema delas. Agora, se eu souber e eu continuar do lado dessa pessoa, errado sou eu. Quem bate palma para louco é tão louco quanto, já dizia o ditado Yorubá. Se você vai numa casa de candomblé, você vê uma loucura ali, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você sabe que não é decente, você fica ali porque a pessoa é famosa, você vai aceitando porque você quer influência daquela pessoa, louco é você. O orixá vai cobrar de você, não daquela pessoa. Porque se aquela pessoa tá fazendo loucura, ela não tem quem bata nela. Santo só apanha quem tem santo pra apanhar. Se você tá ali e você já sabe que a pessoa tá fazendo errado e você que anda direitinho tá do lado batendo palma, santo vai cobrar de você. Porque se você tem santo de verdade, você não fica perto dessas pessoas. Então só tá a patifaria aumentando, continuando, porque tem gente batendo palma. Tem gente incentivando, tem gente tirando selfie, achando lindo. A loucura, o circo só continua enquanto tem plateia pra bater palma pro palhaço. Isso é fato. E se você quer parar com essa situação, se você tá achando ruim o que você tá vendo no candomblé, comece a modificar você. Eu vejo tanta página na internet aí que aponta, sabe, algumas marmotagens, e eu acho isso bacana. Tem que apontar mesmo. Expor a pessoa, porque ela tá tão ridicularizando o sagrado que tem que expor essa pessoa. Mas o problema é que quando aparece um vídeo da pessoa fazendo certo charlatanismo, tá lotado o lugar. Tá cheio aquela casa. Então como as pessoas vão falar, nossa, aquilo ali é charlatanismo? Mas tá cheio de gente batendo palma. Tá cheio de gente ali, ó, ei, lindo, dando presente, gravando, tirando fogos, soltando fogos. Então, gente, é complicado. Se você não quer ver a loucura, primeiro, nem sai de casa. Isso é fato. Se você não quer viver numa loucura, nem sai da sua casa. Porque a loucura, ela começa dentro da sua casa. Seus próprios filhos te trazem notícias ou situações que você mesmo se questiona. Então, se você foi convidado para um terreiro A, B ou C e você foi e não gostou, não volte mais. Entre calado e saia mudo. Boca calada e pé ligeiro. Isso daí os antigos já diziam. Boca calada e pé ligeiro para que você consiga observar mais, falar menos. Você não se dispõe com todo mundo. Você é uma pessoa discreta, calada ali na sua. Você só não é obrigado a frequentar certos lugares que não te convêm. Ou que o sagrado não habita. Porque pode ser o palácio mais luxuoso do mundo. Se não tiver uma essência, o palácio ele é oco.
Se uma casa de candomblé, o útero não for fundamentado na casa de candomblé, a casa é estéril. Aí faz santo de qualquer jeito, faz obrigação de qualquer jeito, né? Como dizem os antigos. A bambodê abaceci, né? E vai fazendo, vai virando aquele ninho de gato, aquela bola de gato. Quando vai ver, tá numa loucura tão grande. Ah, mas o fulano faz tanta loucura e tá vivo. Tudo bem, como que o vivo dele? Será que tá saudável? A saúde dele tá em dia? Porque o orixá dá corda, né? Na aparência, todo mundo é lindo. Você vai pagar hoje um dinheirinho, você bota umas agulhas no rosto, você fica lindo. E o dentro? E o coração? Não tem como enfiar uma agulha no coração pra limpar o coração. É atitude, é nobreza, é discernimento, é a sua ilibação do seu caráter. Que eu sorri, qualquer dentista hoje coloca um sorriso lindo na sua cara. Mas o caráter é você quem constrói. Então, quando o Criador fala pra gente, Oromilá, o Batalha fala pra gente, e o AAP, o bom caráter, ele fala pra você ter bom caráter na sua caminhada. Se você tiver bom caráter, você não tem que se preocupar com quem tá te destruindo, quem tá te difamando, quem tá tentando te derrubar, quem tá tentando te atrapalhar. Se você tem bom caráter, o orixá vai te levar para as pessoas que vão te ajudar na hora certa. Quem tá te atacando ali, ó, se você tem bom caráter, você silencia. Põe o seu joelho no chão. Orixá, eu tenho um bom caráter. Você sabe o que eu tô passando. Me leve pra uma pessoa certa. Orixá vai te levar porque você tem bom caráter. Ali você vai tomar ebó. Se não tem dinheiro, o pai de santo, quando vê que a pessoa vale a pena, ele ajuda. Eu já ajudei tanta gente. Daquela pessoa chegar na minha mesa de jogo e falar, babá, eu não posso. Eu falo, nem sei, eu sei que você não pode. Pega o dinheiro do jogo aqui, ó. Vai lá e compra isso daqui e me entrega aqui pra fazer o seu ebó. Depois que comprou aquilo tudo, fez o ebó, a pessoa levanta. Porque aquela pessoa teve bom caráter. O orixá reconhece isso. O orixá reconhece isso. Isso é importante dizer, gente. Porque essas coisas, esses milagres, né, que no candomblé a gente chama de axé, né, odara, a gente recebe isso como uma bênção. Então, são coisas que a gente tem que aprender para conviver dentro do candomblé, sabe? Então, hoje eu queria falar sobre essa miscigenação, né? O tema dessa gravação de hoje é a miscigenação do candomblé com as outras tradições afro-religiosas. Porque a gente vê hoje em dia, tanto o culto da Jurema aumentou muito em São Paulo, né? No Nordeste é predominante. Recife, Paraíba, né? Maceió, já lá pro Maranhão já é o tambor de mina, né? Que tem lá a tradição lá do tambor de mina, que são os outros, outra tradição afro-religiosa. A afro-ameríndia também, né? Que tem a mistura da pagelança dos índios. Então, tá tudo bem você ser dessa tradição e frequentar o candomblé. Tá tudo bem você tocar na sua casa a sua tradição corretamente. Há 30 anos atrás, os sacerdotes aqui em São Paulo, eles conviviam muitíssimo bem. Fulano era de Queto, Beltrano era de Angola, Ciclano era de Tambor de Mina, fulano era do Xambá, o outro era do Nagô. Eles se uniam e todo mundo comia do mesmo obi. Por que a gente não pode fazer isso? Ah, porque fulano é babalaô e o fulano é babalorixá. Ah, mas porque na minha rama, lá na minha aldeia, não sei na onde, não existe babalorixá, a gente não joga. Gente, vocês vão abrir o obi do mesmo jeito. O sacerdote tá abrindo o obi dele ali, o babalorixá e a olorixá tá abrindo o obi dele ali, ó, há 30, 40, 50, 60 anos. Não vai deixar de abrir o obi, até porque o obi a gente se abre de 40 anos pra cá, antigamente era na cebola, era na lobaça, né? Uma palavra banto, coisa de Angola, entendeu? Vai viver o candomblé, vai viver o candomblé, porque tem uma cantiga, né? Que os antigos cantavam, né? De Congo Atala, de Congo Atala, de Congo Amê. Essa cantiga era de Angola, mas todo mundo recebia seu santo. Todo mundo recebia de seu santo ali. Era de Queto, de Angola, Efon, Nagô, Ejeje, Umbanda, baixava os caboclos. O que tinha ali recebia, baixava. Existia esse respeito. Por que vocês querem tanto segregar se dentro do axexê se canta todo tipo de nação? Dentro do culto de axexê, pelo que eu saiba, pelo que eu vi, a gente canta um pouquinho de cada tradição. Uma ou outra, mas canta. Vai fazer o quê? Pra que segregar a essa altura do campeonato, gente? Aqui é uma casa legítima. Do quê? Do quê?
Se você não foi um africano que veio de lá da África e fundou a sua tradição aqui, como nós temos alguns africanos ou muçulmanos, né, que vieram da África para cá e fundaram os seus templos aqui e, de fato, tradicionais, você não pode fazer isso. Não é que não pode, você pode. Você só não pode ser chato, entendeu? Se você aprendeu um novo caminhar, se você teve um novo olhar religioso, para de ser chato com quem tá caminhando ali, ó, há décadas e fazendo bem pro outro. Porque, gente, falar uma coisa pra você, não importa quanto tempo de santo você tenha, não importa se o seu orixá veste azul, amarelo, verde, roxo, preto, não importa se sua casa de candomblé é gigante ou ela é minúscula. O que vai importar na vida dos seus filhos é isso daqui, ó. É a mão. Se a sua mão for boa, não tem tempo, dinheiro, não tem terreiro certo. A sua mão é boa. Onde sua mão, põe a sua mão tudo vira ouro. A pessoa vem louca pra tua casa, você bota a mão, dá um burinho na pessoa, a pessoa melhora. É a mão. Todo mundo quer, mas nem todo mundo pode ter. E é um preço muito caro que se paga pra ter mão boa, gente. Tô falando pra quem tem. Eu acho que eu também tenho, né? Que o pessoal fala algumas coisinhas ali que eu tô começando a acreditar. Mas o que eu tô dizendo, ter mão boa é quem tem, nasce com o dom. Porque antigamente o sacerdote não tinha essa quantidade de fundamentos que tem hoje. Não vai achando vocês que as casas tradicionais antigas são tão acessíveis de informação como são hoje. Hoje você vai inaugurar uma casa de candomblé, você monta a casa de candomblé de A a Zinco. Antigamente não, se montava com o Exu lá no portão, o orixá, o ariaxé e a cominheira. E olha lá um fundamentozinho ou outro. Hoje não, tem fundamento A, B ou C no portão, D, E e F até chegar na porta, H, J, G, H, I, não sei na onde. Hoje tem muito fundamento. E parece que quanto mais aumenta os fundamentos do candomblé, menos se perde a prática da essência. Que é aqui, ó, o camimó. Antigamente falava o camimó, a gente quase batia a cabeça no chão. Lesse é comafu, lesse é orixá. Todos nós somos de orixá. Olha que jicá bonito, oiê bonito cantado. É bonito cantar, né? Quando a gente canta no candomblé, alaqueture, faraimorá, penambupé, faraimorá. Oxóssi ali na sala pedindo que a gente se comemore, a comunidade se reunindo, a gente se abraçando. E é esse tipo de candomblé que a gente tem que ver. É um apelo também que eu faço pra vocês, gente. Você que é de candomblé, sorria. Porque é muito triste a gente ir pra uma casa de candomblé, tá todo mundo assim na roda do xirê. Uma cara fechada. Você que é de candomblé, use mais o seu sorriso. Você sabia que sorrir cansa menos do que você ficar com a cara fechada? Você que tá numa casa de candomblé, não é chato? Fala pra mim aí de casa. Você vai pro terreiro, pra uma roda de candomblé, tá todo mundo com a cara fechada. Tirando os idosos, que eles têm os poréns deles, né? Tem as dorzinhas, então é compreensível os mais velhos, os abás. Tá tudo bem. A gente tem que compreender os nossos mais velhos, até porque é deles que saiu a sabedoria. Mas nós, mais novos, gente, se você tem um pouco mais de molejo no seu diálogo, na sua fonética, dá um sorriso, gente. Receba as pessoas de mais carinho, de mais coração. Sejam mais educadas, mais harmoniosas. Para de fazer intriguinha, fofoquinha. Ficar fazendo fofoca ali no meio da roda. O candomblé ele tem que ser harmonioso. O candomblé, quando você vai começando, algum ajô e mariô, algum é quem tá trazendo a união, a reunião, o ajô. Procurem saber o que é. Algum ajô e mariô. Algum tá trazendo a reunião através do mariô, que tudo que passa por ali tá sendo expurgado. Então que expurgue a falta de educação, que expurgue a sua falta de sentimento. Tá triste, não vá pro candomblé não. Ou então, se tá triste, vai pra função pra melhorar a tristeza, mas não fica pro candomblé. Fala, pai, eu não tô bem, eu não vou me dispor assim. Se o sacerdote ele é sábio, ele vai te alegrar. Ele vai te levantar o seu alto astral. Entendeu? Torna a dizer, casa de candomblé é pra quem pode, não é pra quem quer não. Conheço muita gente que abriu casa de candomblé, histórias que eu ouvi que abriu casa de candomblé e fechou. Ano passado mesmo eu tive um grande amigo com uma casa de candomblé maravilhosa, cansou-se. Cansou-se do que estava vendo.
Eu julguei? Não. Vou falar o quê? Do orixá quem vai dizer? Mas é o que eu falo, tem que ter sabedoria, o discernimento, a calmaria. Quando a gente vai passar dias numa casa de candomblé, você tem que entender que naqueles dias que você está na casa de candomblé, você vai se abster de muita coisa. De muita coisa você vai se abster. E o mais importante para você é você aprender com aquilo que você está vivendo ali na casa de candomblé. Para que você tenha outras coisas melhores, sabe? E fazer amizades também é muito importante, gente. Por mais que hoje esteja um pouco difícil a gente conviver com alguns irmãos de santo, que eu ouço comentários, eu recebo mensagens o tempo todo das deficiências e dificuldades que tem de se manter, né, uma união, uma coletividade dentro de uma casa de candomblé. Mas eu digo pra você, se você, presta bem atenção, se você tá numa casa de candomblé e você conheceu alguém ali dentro, e dali surgiu uma amizade, surgiu uma sociedade, ou surgiu um relacionamento, em casos de exceções, se a casa permitir, ali existe a presença do orixá. Nenhuma presença melhor do que o do próprio orixá para te levar para o lugar certo, ou para te tirar dele também. Se o orixá te levou para uma casa de candomblé, te fez conhecer pessoas novas, te botou num relacionamento, te cresceu financeiramente para trabalho, para você pensar diferente, dê mais atenção para essa casa, mesmo que o pai e a mãe de santo seja um pouquinho chato, entendeu? Porque gente muito legal também beira a falsidade, né? Boca que sorri pra todo mundo, dá bom dia a cavalo, né? A boca que fala demais, dá bom dia a cavalo. Então, observa mais. Sejam mais carinhosos com a casa de vocês, de candomblé, gente. Vai entrar numa casa de candomblé, as mulheres botam a sua saia por cima, os homens param de regatinha. Ninguém é paquito do axé, não, gente. Bota uma camisa mais bonitinha, entendeu? Vai de corpo limpo, vai de corpo, né, presente, bonitinho ali. Entrou pra casa de candomblé, otô, toma um copinho d'água, senta ali, esfria o corpo. Sabe? Passou uns 5 minutinhos, vai tomar o banho de Ominheró. Tomou o banho de Ominheró, bater pau nos quartos, pega a sua esteirinha se você for Iaô, se for Ganha-Qued, a benção babá, a benção Iá, troca a benção com seus irmãos. Ali você está sendo reconhecido pelo sagrado. Olha que coisa mais linda. Eu sou reconhecido, por exemplo, por Oxóssi, o orixá da caça, da fartura, da prosperidade. Olha que coisa mais linda. Não, mas eu preciso inventar, eu tenho que saber porque fulano tá dando errado na minha vida, porque tá tudo... Gente, se apegue naquilo que você se iniciou. Porque não adianta você se iniciar em tal orixá e você querer fazer coisa para aquilo que você não se iniciou. Sabe por que tá dando errado hoje a sua vida? Porque você tá esquecendo do básico. Se você se iniciou para Oxum, é Oxum quem vai lhe dar tudo. Se você se iniciou para Oxóssi, é Oxóssi quem vai lhe dar tudo. Se você se iniciou para qualquer orixá, é aquele orixá que vai lhe dar tudo. Para de fazer esse fundamento, aí daqui a pouco faz esse fundamento e vai remendando e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando você vai ver, você esqueceu o básico. Quem pulou na sala e deu orum, qual foi teu santo? Não foi o espírito aqui agora que você está querendo mexer. E ele vai lhe dar caminho por fora. Orixá é dentro, é coração, é ori. Não tem como um espírito, respeitando qualquer tipo de tradição, gente, mas não tem como um espírito cuidar do teu ori. Ele tá por fora, a menos que ele tenha uma possessão em você 24 horas por dia. Orixá, orixá. Então você que é de candomblé, entenda. Eu digo isso porque eu já vi vários velhos de santo falando, várias pessoas antigas de candomblé falando, independente do espírito que você carrega, independente do que você faça, ninguém vive sem ebó. E eu tô pra dizer, gente, que com a minha pouca idade, atendendo pessoa todo dia, vivenciando o que eu tô vendo, é verdade. Eu tenho um espírito que é o dono da minha casa, o dono da minha vida, me pega desde os meus 14 anos de idade. Quer ser o canela de aço, que não é novidade pra ser ninguém. Muita gente me conhece, pequenininho, recebendo esse espírito. Mas se não fosse Oxóssi na minha vida, eu não seria nada. Se não fosse eu tomar ebó e buri pra minha cabeça, eu não seria nada. Até porque a minha cabeça tem que estar boa, até pra eu receber meu espírito. Porque se a pessoa cai doente, o espírito não te pega não, viu? Só se for por um milagre.
Ele pode te pegar na hora que você tá ficando doente. Porque se você adoeceu, eu nunca vi espírito pegar ninguém no leito de morte da pessoa ali. Bum! Pegar a pessoa e falar, agora você vai ficar bem. Eu não tô falando que o espírito não tem capacidade, mas porque a sua cabeça não tem a capacidade de permitir que ele entre. Porque tem que cuidar de Ori. Ori é o primeiro de tudo. Sem Ori, você não consegue manifestar teu orixá. Sem Ori, você não consegue aprender. Sem Ori, você não consegue se alimentar, falar, pensar, ver, enxergar, comer. O seu corpo não funciona sem Ori. Você não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Se não tiver Ori, não tem caráter. Se não tiver Ori, não tem um mau caráter também. Porque até para ser mau caráter, você tem que ter um Ori bom. Você tem que ser bom para ser mau caráter. E tem gente que consegue, viu? Tem pessoas que são fenomenais. Que, olha, destacam na vida, ganham até Netflix. De tão mau caráter que são na vida. E eu tô dizendo de vários aspectos aí, por aí fora, que vocês sabem quais são o intuito desses realities ou até mesmo séries na Netflix. Então, o que eu tô aqui tentando falar pra vocês, de todo o meu carinho, meu coração, essa missão que o Orixá me deu é uma missão árdua, né? E esse desafio que eu tenho aqui de ficar falando pra vocês o que é, o que não é, dentro de uma casa de candomblé, eu tô levando muito abraço, pouquinhas pedradas, mas eu tô feliz por essa repercussão, porque parece que as pessoas elas estão gostando do que eu tô falando, e não porque eu que tô inventando, eu só tô reproduzindo aquilo que eu aprendi com o Der Yaô, e eu tô reproduzindo aquilo que o meu pai de santo, ou os babalorixás e alorixás que eu convivi e convivo, falaram como era. Defeito, gente, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Nem os bispos, arcebispos, os canônicos, os monges tibetanos, ninguém é perfeito. Você não precisa disso, de perfeição. Você precisa de amor aqui dentro. Você se conhecendo, você tendo amor a você primeiramente, depois pro teu santo, você prospera na vida. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer obrigação, não tenho dinheiro pra dar ebó. Tira os seus vícios principais, para de beber, para de fumar. Ah, mas eu não faço isso. Junta um dinheirinho, vá vender. Eu já cheguei a vender, gente. Olha, eu na época, quando eu fui tomar meus 5 anos, eu vendi tudo que você possa imaginar. Cheguei a vender bolo e torta na feira da madrugada, fazia faculdade, eu vendia bolo e torta na porta da faculdade, vendia café na feira da madrugada. Já fui garçom, já trabalhei em açougue, já trabalhei em loja de colchão. Foi eu começar a melhorar quando eu tinha uns 16, 17 anos ali. Mas não quer dizer que melhorou não, depois caiu de novo e fui, voltei. E é nessa vida que o orixá vai levando a gente. É fácil? Não é fácil. Poderia estar melhor? Poderia, não sei. Tenho muitos erros também. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, longe de mim. Entre meus altos e baixos, os meus erros, os meus acertos. Os erros, muitas das vezes, querendo acertar, a gente erra muito. E tá tudo bem. Não se cobre muito. Se cobre de você não desviar o seu caráter apenas. Peque por não fazer do que fazer demais. E aí você quer fazer demais, você acaba fazendo errado. Faça o justo. Se esforce para ser o melhor. A consistência, a persistência, a resiliência, a constância vai lhe trazer um resultado ímpar. Se você quer fazer, presta atenção. Se você quer chegar onde ninguém chegou, você vai ter que fazer aquilo que ninguém fez. Se você quer se destacar no seu trabalho, na sua missão, naquilo que você gosta de fazer, ame com todas as suas forças o que você faz. Se você é muito bom naquilo que você faz, o tempo fica responsável em mostrar para o mundo aquilo que você é capaz de fazer. E não tem ninguém nessa terra que vai conseguir dizer contra. O próprio tempo é o seu advogado. O tempo é o orixá. E se o tempo é tão divino assim, entrega, confia na mão dele. Porque se tá te incomodando é porque tem algo dentro de você que ainda não se alinhou. E geralmente é o nosso ego. Porque o orixá ele é perfeito. A resposta do orixá dói, mas constrói. Entenda de uma vez por todas. O orixá ele é perfeito. E o tempo ele é senhor da razão. E nosso advogado. Se blinde, se cuide e aguarde. Porque o melhor do orixá vem no momento certo. Acredita em mim no que eu tô falando. Então quando você pega para analisar friamente
aquilo que o orixá coloca na nossa vida, eu digo isso ao longo da minha vida, pouca vida, eu vivi muito. Muito, olha, eu tenho uma bagagem assim de vivência, de vida, né? De altos e baixos, tropeços, cair, levantar, com dinheiro, sem dinheiro. Mas eu acho que o Oxóssi me fez esse meu jeito assim, maleável, de nunca desistir. Sempre sorrir pra vida. Sempre sorrir pra vida. Nunca disse um não, nunca desanimei, nunca pensei em desistir. Pelo contrário, foi nos maiores nãos que o orixá me deu, foi onde eu tive mais ensinamento. Foram os maiores tropeços que o orixá, talvez até ele tenha me colocado, né? Às vezes por teimosia, por falta de maturidade. Porque eu comecei no candomblé muito cedo, gente. Quem me educou foi o orixá. Além de pai e mãe, quem me educou foi o orixá. Ali, ó. E às vezes o orixá te ensina de um jeito mais duro. Mas não tem amor maior do que esse. Antes o orixá me ensinar do que o mundo. Antes o orixá te colocar no seu devido lugar do que o mundo colocar você no seu devido lugar. A dor do amor do orixá é muito melhor do que a dor do amor do mundo. Até porque no mundo não tem amor. No mundo tem competição, tem rincha, tem raiva, tem briga, tem disputa, tem vilipêndio, tem guerra. O orixá tem tudo isso, mas em forma de amor. Então se você entrou pro candomblé, entenda que você vai passar por um mar de fogo às vezes. Você vai passar por uma guerra constante. Mas se você não desistir, você vai vencer todas as batalhas. E aquilo que tentou te diminuir, vai ver você sentado, vai ser obrigado a ver você sentado, você prosperando. Porque não tem vitória maior quando a gente prospera. E eu prosperar, gente, não é questão de dinheiro, é caminho, é o brilho, é o sorriso. As pessoas, elas não invejam o que você tem, elas invejam o que você é. Conheci várias pessoas que tinham muito mais do que outras, mas invejavam o sorriso daquela pessoa que ela não tinha. O dinheiro que ela tinha não comprava o sorriso natural daquela pessoa que nem dinheiro tinha. As pessoas, elas invejam aquilo que você é, não aquilo que você tem. Então, ao longo do tempo, você vai começando a aprender que ser feliz de verdade, ser próspero na vida é você ser feliz. Ter uma boa família, seus filhos te amarem, seus pais te amarem, os seus filhos de santo gostarem de você. Mas também, se você também não tiver nenhum inimigo, se você não tiver nenhuma competitividade, aí realmente também tem um problema. Porque se está tudo muito perfeito, tem alguma coisa errada. Até porque se você quer subir de nível, você tem que ter esse conflito aqui. As pessoas, elas têm que bater de frente com você. Porque se você falar tudo que as pessoas ouvem, tudo que elas querem ouvir, o que você está fazendo aqui? Compra um papagaio que ele vai repetir aquilo que você quer ouvir. Porque o progresso vai ter confronto de ideias. O progresso vai ter, ó. E candomblé também é assim. Eu tô dizendo porque tem muita gente de candomblé que antigamente sentava para conversar, para trocar folha. E o que era trocar folha? Era você aprender com a outra pessoa. Bons tempos que a pessoa trocava folha. Até um apelo que eu faço aqui, vamos voltar àquele tempo que eu ouvia os antigos dizendo: vou ir na tua casa pra gente trocar uma folha. Sentava, tomava um cafezinho, tomava um negocinho, tá tudo bem, porque tá entre axé, entre irmãos. E trocavam-se folhas de orixá, folha de ensinamento, né? Folha em saba, o que vocês quiserem trocar. Troquem, compartilhem, partilhem informações entre pessoas de axé. Se unam, se restauram. Busque o porquê. Preserve a nossa religiosidade. Vai fazer ebó, vai levar ebó, enrola bonitinho, gente. Ou aô, coloca euê, né? Coloca pano que degrade com a natureza. Ou leva para uma mata, coisa que só a natureza vá se alimentar. A gente tem que preservar isso. Isso é muito importante. Vai para dentro d'água, coisa que só a água coma, que os peixes vão comer, que o rio vai comer, que o mar vai comer. Então, gente, é muito importante a gente voltar a esse resgate. Que todo mundo se miscigene entre o candomblé, entre as tradições, entre as culturas iorubãs, angolanas, africanas, banto, jeje, nagoefon, ijexá, batuque, catimbó, jurema, quimbanda, seja lá o que for, tambor de mina, né, as tribos dos indígenas,
A gente precisa se unir de uma vez por todas. Até porque somos todos um só. Já diz o ditado Ubuntu. Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E uma casa de candomblé, o pai de santo, ele sabe disso. Um sábio babalorixá, o ialorixá, é aquele que sabe que ele só vai caminhar quando ele deixar os filhos deles caminhando. Porque quando eu peço para o orixá, eu não peço para mim. E o segredo tá aí. Quer prosperar na vida? Peça sempre em prol do outro. Porque o orixá só vai lhe dar se aquilo que ele te der vai beneficiar outras pessoas. O orixá nunca lhe dá alguma coisa somente em prol de você. O orixá te dá algo para que você beneficie outras pessoas. Uma pessoa tem uma empresa, o orixá vai abençoar aquela pessoa porque aquela pessoa alimenta várias bocas. Tem várias famílias que dependem daquela pessoa para comer, beber, viver, pagar aluguel, pagar a prestação de conta. Você que é babalorixá e alorixá, você só se mantém em pé intacto porque o orixá sabe que se você cair, uma comunidade inteira cai. Então o orixá te mantém de pé para que você deixe as outras pessoas orientadas. Recebeu aquele axé, agradeça a sua comunidade e compartilhe também aquilo. Tudo na vida é partilha. Você recebe aquilo que você dá. E você recebe em dobro quando você dá em dobro. Seja pra lá qualquer coisa. Eu custei aprender isso, gente. Por mais novo que eu seja, eu não entendi algumas coisas de candomblé e também não tô muito longe ainda de aprender tudo, de saber tudo. Mas uma das coisas que o orixá me ensinou, que o Oxóssi me ensinou, é que eu só sou quem eu sou se nós formos. O axé Otaiossi lá em casa é porque todos são axé Otaiossi. Ah, fulano não tá prosperando? Vem cá. Pai, eu não tenho dinheiro. Vem cá. Porque a pessoa merece também, não é assim, né? Qualquer um. Fez ebó, faz aqui, dá um buri, arruma aqui, tererê, pororô, puxa aqui, vai dar obrigação, dá comida pra santo. Melhorou, melhorou. Então você é agora porque nós todos somos. Uma casa de candomblé tem que ter ali a sua maçonaria, o seu segredo, o seu sigilo, o seu aô. Porque todo mundo é e um ajuda o outro. Ah, fulano faz a unha, eu vou fazer a unha com fulano. Ah, fulano vende carne, eu vou comprar carne com fulano. Ah, fulano limpa chão. Todo mundo daqui, ó, contrata fulano porque ele limpa a casa. Beltrana, ela é faxineira. Vamos todo mundo fazer aqui. Nós, um é porque todo mundo é. Então uma casa de candomblé ela tem que se ajudar. Uma casa de candomblé ela tem que ser coletiva. Uma casa de candomblé ela tem que ser unida. E o pai e a mãe de santo tem que saber dividir os postos e os cargos com muita astúcia e com muita sabedoria para que não suba para a cabeça. Subiu para a cabeça o cargo, meu filho, acabou-se. Porque o pai de santo e a mãe de santo ele tem intuição. Mas o Oganha-Qued também tem, viu? Muito Oganha-Qued que eu conheço antigo, até gente mais nova, que nasce para aquilo, são muito intuitivos. Recebe muitos recados. Já vi muito Ogan mojubando o Obi, abrindo o Obi ali, e dá recado ali, ó. Fenomenal. Porque tem a comunhão com o sagrado. Tem o oribom. Equed olhar assim, tá com o pai de santo, bater o olho. A Equed é os olhos e os ouvidos do pai de santo. E a boca também quando precisa. Então respeitem toda a hierarquia dentro de uma casa de candomblé. Né? Ah, mas não tem mais, gente. Se você não gosta do que você tá vendo, volta a dizer agora há pouco. Vá para um lugar onde te adeque ao seu pensamento. Mas saiba que uma casa boa de candomblé é aquela que menos fala e muito faz. O pai de santo que vive falando o que faz, fica postando o que é e olha, apresentando filho, aquela coisa toda é muito bonito. Mas a essência, os filhos estão bem, prosperando, estão se alimentando legal. Isso é importante saber. Casa de candomblé boa é aquela que quem fala é o espírito, é o vento. Não é a boca. Porque eu tenho um filho de santo lá em casa que eu tô parado assim às vezes, quando eu consigo parar um pouco, geralmente na hora do almoço, eu falo pensando em fulano, vou. Pai, eu tava pensando em você agora. Eu falei, eu sei. Abestado. Brincando, claro. Então é assim, assado. O que tá acontecendo? Pá. Orixá, é a comunhão. A minha rede aqui, ó, espiritual, tá conectada com todos os filhos da casa. E nessa rede passa pelo caminho várias pessoas que estão mais próximas ao sacerdote, que também tem que estar conectado. Então, se um cai, é como, sabe, aquela cortina da árvore de Natal, que tem um monte de pisca-pisca. Se uma luzinha apaga, o que vai acontecer com as demais?
elas vão apagando consequentemente. Então, se a casa de candomblé todos estão com a luz acesa, modo de explicar, né? A casa continua acesa. Se o sacerdote, a sacerdotisa não se preocupa com isso, você pode ter certeza que essa pessoa ela não é feliz na vida dela. Pode estar até vestida de plume e paetê, mas ela não é 100% feliz. Vamos agora, eu vou ler aqui para você. Eu vou ver aqui algumas perguntas da caixinha que eu acho bacana a gente conversar. Vamos lá. Olha uma pergunta bacana aqui da pessoa. Uma pergunta bem legal aqui, ó. Olha essa pergunta que legal aqui. Vou deixar até aqui pra gente poder gravar. Não? Tá bem, tá bem. A pessoa tá perguntando aqui. A benção babá. Quando troca de axé, necessariamente tem que raspar novamente? Gente, é o que eu falo pra todo mundo. Quem determina na nossa vida é o orixá, tá? Conheço muitas tradições que falam que sim. Porque você só não rasparia novamente se você se iniciasse naquela casa. E mesmo assim, você se iniciando naquela casa, você rasparia nos seus 7 anos. Agora, depois de 7 anos, se você vai para uma outra casa para tomar 14, 21, eu acho que não tem necessidade. Mas se o orixá pediu, assim eu faço. Vocês têm que obedecer a palavra do orixá, que ele é o carro forte de qualquer lugar, entendeu? Mas se cabelo te preocupa tanto, você já não tá tanto no intuito do orixá, né? Porque se o orixá a essência é primordial, pra que se preocupar com o cabelo? Se vai por amor, o cabelo é o menor das suas preocupações, né? Mas tem casos e casos. Então, gente, é importante falar sobre tudo isso, porque tem muita gente que tem algumas questões. Isso é até um tema legal de se falar, porque muita gente tá preocupado com essas questões, né? E eu acho que o orixá, ele vem pra gente de uma forma muito limpa. Muito limpa. Muito limpa mesmo, de verdade. Onde a gente não tem que se preocupar com determinadas coisas, porque quando é do sagrado, a gente não tem nem que pestanejar, acontece tão naturalmente. Da mesma forma que aconteceu um caso agora recentemente lá em casa, que eu vou falar agora aqui pra vocês. Foi uma filha de santo, entrou uma filha de santo comigo lá em casa há 2 anos atrás. E ela vinha dando sintomas de que precisava se iniciar, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, falando que orixá se faz quando orixá pede, né? E essa pessoa, há 2 anos, ela vem dando indícios de que supostamente orixá queria ser iniciado. Tanto que vem tomando buri, bonitinho, zebose e tal, mas é uma pessoa inconsequente. Uma pessoa que talvez não tinha uma responsabilidade, talvez não tenha, ela mesma assumiu isso pra mim, né? E agora, infelizmente, ela pediu pra sair da casa, né? Sem motivo algum, motivos particulares dela, obviamente. Mas eu entendi o peso da responsabilidade de carregar o orixá é muito grande. E nem todo mundo tem essa capacidade. E eu fico triste porque tem pessoas que, no caso dela, nasceram para ser iniciadas e não entenderam ainda o motivo pelo qual estão fazendo aqui, mesmo eu já tendo explicado. Porque a cabeça, ela é um portal, gente, que quando você desvia o caminho e você não encontra o caminho de volta, pra achar, meu amigo, é um pouco difícil. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque da mesma forma que o orixá te leva para lugares para você se cuidar, para você se orientar, para você se iniciar, o orixá também tira pessoas da sua casa que não vão ser aproveitosas para o seu axé. Porque é tão valioso fazer santo que não é qualquer pessoa que pode se iniciar. E não é qualquer pessoa que merece ter a sua navalha, a sua mão sobre a cabeça dela. Porque ela não vai valorizar. Não vai. Diz um ditado que é o seguinte, né? Quando os porcos invadem um castelo, não é o porco que se torna rei. É o castelo que vira um chiqueiro. E é assim, determinadas pessoas são assim. Elas podem ser adornadas de joias. Vai só brilhar. Vai só... Mas não vai entender o sentido da coisa. Você tomar uma água limpa, para muita gente, tanto faz tomar de filtro, tomar da torneira, tomar da fonte. Mas quem é que sabe o intuito de tomar uma água da fonte,
vai valorizar mais o copo de água limpo da fonte. Para quem não conhece, a torneira com cloro, a água da chuva, tanto faz. Então vocês têm que valorizar tanto você como o seu sacerdote, quanto você. É para os dois isso daqui. Valorize realmente quem demonstra. E vai jogando também, gente. Vocês que têm pai e mãe, vocês têm mão para isso, vocês têm evidência, vista lavada, né? Não queira ter um filho de santo na casa só para fazer volume, entendeu? Porque o metro quadrado que ele ocupa pode ser ocupado com uma pessoa muito melhor, que nem precisa fazer santo e vai se dedicar 30 vezes mais, sabe? Então, orixá traz, orixá leva. Mas o orixá, ele constrói dentro da nossa vida, dentro da nossa casa de candomblé, algo que ninguém constrói, que é a nossa fé, o nosso carinho ali, o nosso amor, tá bom? Acho que eu falei bastante hoje, deu pra gente poder conversar, deu pra gente poder dialogar aqui algumas questões importantes pra vocês. E eu digo mais uma vez, gente, vigia tua gira, porque o negócio tá bom, vai ficar melhor. O mundo só é ruim pra quem só olha o lado ruim. É no meio das crises que a gente prospera. É no meio das crises, é no meio das separações, é no meio da coisa ruim que se faz a luz. Até porque se tudo que se for somente bom, como é que a gente aprende? A gente só não aprende caindo? Como que uma pessoa aprende a não cair? Caindo. E como que uma pessoa quer se tornar alguma coisa? Às vezes fingindo ser. A gente não finge que tá dormindo pra dormir? Pode ser até uma brincadeira, pode ser até uma... Pra muita gente pode nem estar valorizando tanto. Se você finge pra dormir até chegar ao ponto de dormir, por que você não finge ter uma pessoa boa até ser? Por que você não finge ter uma pessoa próspera até se tornar próspero? Por que você não finge estar bem amado, bem amada, até ter esse relacionamento pra sua vida? O amor próprio. Finja ser aquilo que você é até se tornar. E assim, consequentemente, você vai ter aquilo que você deseja. Através de um bom jogo, através de um bom ebó. E isso o orixá vai te proporcionar, viu? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Me sigam aí nas redes sociais, @babacaiodiodé, em todas as redes sociais. Curta, se inscreva. Aqui, ó, dá um clique aqui nesse sininho. Compartilha com muita gente no WhatsApp. Pede para se inscrever. Vamos aumentar esse canal aqui. E eu espero que a gente se veja muito em breve novamente, viu? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Axé.